Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, não sei que horário que você está vendo esse vídeo hoje. A gente decidiu criar aqui um vídeo que é um resumo, né? Um resumão sobre a aula que a gente teve, a primeira aula sobre conceitos iniciais de marketing. Bem, nessa aula a gente começou falando que o marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros, segundo Kotler. Bem, nós vamos guardar um pouco as definições de necessidade e desejo, porque são muito importantes um pouco mais para o futuro, mas a gente vai falar sobre produtos e serviços. Bem, para o marketing, produto e serviço se confunde, porque as características vão ser bem simples de você compreender. Um produto, enquanto característica primordial, ele oferece sim benefícios, e aí essa ideia de oferecer esses benefícios está associada a você poder manipular. Então, um produto, em essência, você vai poder tocar, ele é tangível. Então, toda vez que compramos uma laranja na feira, toda vez que compramos um picolé, toda vez que compramos um carro, compramos uma casa, estamos adquirindo um produto que tem características que são tangíveis. E os serviços? Bem, os serviços também, a partir do momento que você assina um contrato, você está aí agora tem direito a utilizar e usufruir de todas as prerrogativas que estão associadas àquele serviço. Então, por exemplo, quando você abre uma conta no banco, não importa se você vai lá só uma vez ou só tirar dinheiro. Todas as funções do banco estão associadas àquele serviço que você contratou. Então, você tem direito a usufruir por todos os serviços que você contratou e eles estão disponíveis, mesmo que você não queira usufruir. Então, você está, na verdade, pagando por todos esses benefícios que você escolhe ou não usufruir, tá? Então, basicamente, um produto e um serviço, eles estão intimamente ligados e a única diferença vai ser que um produto ele é tangível, você toca, você gasta, você repõe, e um serviço não, ele é intangível. A partir do momento que você assina um contrato, o contrato entra em vigor legalmente e aí você está usufruindo. Aí eu dei o exemplo do Netflix, né? O Netflix te dá uma degustação, ele faz com que você utilize aí o Netflix durante um tempo sem você pagar por esse serviço. E aí faz com que você, ao usufruir de toda a potencialidade que o vídeo streaming oferecido pelo Netflix, as séries, enfim, as produções dela, você possa adquirir esse serviço e continuar mediante um pagamento. A partir do momento que você suspende o pagamento, há uma quebra de contrato e o serviço é suspenso. Ou seja, você para de utilizá-lo, né? No caso de um produto, o produto ele tem as garantias, você vai usar o produto, ele vai quebrar, o fabricante ele vai ter que oferecer, né, a depender do produto, uma assistência técnica, enfim, tem algumas outras características, mas imagine que for um produto que for uma fruta. Você adquiriu a fruta e você vai consumir a fruta, ela vai se exaurir, né, e você vai ter que repor. No caso de um serviço, a partir do momento que você adere ao serviço, ele já está disponível para que você, em pouco tempo, possa usufruir de tudo. E valor? Valor, pessoal, não está associado diretamente ao preço. Valor está associado ao quanto você valoriza aquele produto ou serviço que você adquiriu. Então, muitas vezes você compra um produto por uma motivação de estar lá querendo economizar e você não valoriza. Por quê? Não porque o preço tenha sido baixo, é porque você não acredita naquele produto, tá? Então, o valor ele é um conceito diferente do preço. Preço, a gente precifica segundo o mercado todos os produtos e serviços, só que buscando entender que o meu produto tem diferenciais ou o meu serviço tem algo de diferente a oferecer ao mercado, então eu
entendo e quero que meus clientes entendam que o meu produto tem mais valor do que o do concorrente, tá? Então, tá aí, eu não falei de necessidade, de desejo, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente, você vai poder compreender onde que se encaixa aí a necessidade e o desejo. Bem, e a gestão de marketing? Segundo a American Marketing Association, que é uma associação, né, que determina ou determinou o que seria marketing, para que ficasse claro para as pessoas. Então, marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Então imagina o seguinte, planejar e executar a concepção de um produto, de uma marca, faz parte da gestão de marketing. Determinar o preço que vai ser cobrado por aquilo ali também. Se preocupar com a promoção, ou seja, como as pessoas vão enxergar, quais são as mídias utilizadas, como isso vai chegar à população também. A distribuição de ideias também está associada. Aí você fala distribuição de ideias, distribuição de ideias. Muitas vezes nós vamos perceber que vendemos ideias, vendemos sonhos. As pessoas compravam ou adquiriam, na verdade, um cartão de crédito porque ele tinha na sua concepção dizendo que não se preocupe com o preço que você vai pagar. Então lembra do comercial lá de uma marca de cartão de crédito? Ele dizia assim, uma roupa custa tantos reais, tal coisa custa tantos reais. Um momento usando aquela roupa naquele lugar não tem preço, ou seja, para todas as outras coisas tem preço, mas aquela ali não tem preço, tem valor para você. Olha o valor, a definição de valor voltando aí. Então, é preciso que se entenda que criar negociação que satisfaçam metas individuais e organizacionais também faz parte da gestão de marketing, segundo a AMA, né? A American Marketing Association. E aí, para a gente entender de onde vem essa coisa toda do marketing, a gente precisa compreender um momento onde isso surgiu. Então, o mundo ele era dividido em dois grandes blocos econômicos, os socialistas e os capitalistas viram, né, a ascensão, porque os socialistas que trabalhavam também com o comunismo trocavam. Então, imagina que alguém produzia ferro e ele trocava mercadorias, trocava o ferro por um outro bem ou por um serviço. Isso fazia com que não houvesse o consumo disso diretamente. Só que eles faziam isso de forma colegiada, em blocos. Já os capitalistas trabalhavam livremente, ou seja, com o seu poder do capital, de forma individual. Só que, óbvio, se você vê uma disputa de mercado aonde as suas opções de fazer negócio diminuem, ou seja, se você produz café para alguém que não compra, para vender a alguém que não vai mais comprar café, porque ele se aliou a um bloco e alguém que produz café vai trocar com outra coisa que você produz, eu, como capitalista, vou perceber que estou perdendo o mercado, ou seja, mercado consumidor. Então agora eu não tenho nenhum pudor para te falar que a essência disso, do marketing, é analisar o mercado e que as ideias, as teorias vêm em cima exatamente do consumo, tá? E aí aqui começam a valer as teorias sobre o marketing. Uma história inicial, a gente pode começar a falar no início do século XX, o aparecimento aí dos primeiros registros de cursos de marketing sendo ministrados em universidades americanas, né? E aí isso começa a se startar e vai se desenvolver ao longo do tempo e vai avançar para o mundo inteiro. Lembrando, né? Teorias sobre comunicação já existiam e a ideia de você integrar a especificidade de como fazer propaganda, ou seja, como comunicar e usar isso para vender,
vem exatamente em cima desse cerne que é o marketing. No mundo inteiro, começam a surgir grandes empresas preocupadas com o setor de vendas, ou seja, destinadas às vendas, e aí um dos exemplos dessas empresas é a Procter & Gamble, que hoje vocês conhecem, ainda hoje, né, não como Procter & Gamble, mas vocês sabem de quem eu estou falando. É justamente da P&G, que é o nome, Procter & Gamble. Essa é uma criação de unidade produtora de marcas, ou seja, é uma marca hoje que tem um guarda-chuva, ou seja, estão várias e várias marcas sobre esse guarda-chuva que é chamado de Procter & Gamble. Empresas agora que não estão preocupadas mais com o mercado local ou regional, estão preocupadas com o mercado mundial, ou seja, vender para o mundo inteiro. Produtos que são lançados em boa parte dos países do mundo e são consumidos. No Brasil, não existem estudos comprobatórios, mas o professor Raimar Richards, segundo relatos, é a primeira pessoa a começar a falar e apresentar dentro das suas disciplinas conceitos relacionados ao que os primeiros estudos de marketing. E aí a gente pode dizer que o marketing teve uma pré-história, está relacionada a vender a qualquer custo, e um dos primeiros passos está lá com Peter Drucker no seu livro A Prática da Administração. Na década de 60, escrito aí por Theodore Lefty, há um alerta sobre a miopia do marketing. O que seria essa miopia do marketing? Olha, começou a se perceber que eu não podia vender tudo a qualquer custo, eu não podia vender a pessoas que não queriam comprar aquilo. Então, vender e comprar, que é um processo mútuo, tinha que estar relacionado a satisfazer os clientes. Ou seja, daí esse texto, né, a miopia do marketing, veio mudar a concepção, e aí novos rumos começaram a acontecer e empresas começaram a crescer imbuídas nesse sentimento, e aí a gente tem aí exemplos de grandes empresas bem antigas, já consolidadas, como a GM, a Coca-Cola, enfim, a indústria farmacêutica, onde a gente tem a Bayer, né, que domina o mercado ainda, que tem uma boa aceitação, uma boa parte dos medicamentos que a gente consome aqui no Brasil é Bayer, né? E aí, em 1967, o Kotler lança a administração de marketing, né? Ou seja, Kotler é o Philip Kotler, que é considerado um dos pais aí dessa criança do marketing, por ser um pesquisador que é atuante e que escreve e faz as referências, ou seja, sistematiza o que outras pessoas estão pensando de uma forma mais didática, né? Mostrando como essa teoria acontece para as pessoas poderem compreendê-la. Conceitos analíticos de marketing. O marketing não é uma batalha por melhores produtos, mas por melhores percepções das ofertas. Ou seja, usar a estratégia para mostrar que o seu é melhor que o outro não quer dizer que o seu produto realmente seja melhor do que o outro. Eu preciso mostrar, dentro de percepção, que o seu produto atende às necessidades e satisfaz a necessidade do cliente. Isso não quer dizer que ele tem que ser completamente superior a outro. Ou seja, o produto ele vai se encaixar ao público para o qual ele foi destinado. Isso vai atingir aí as metas definidas pelo setor de marketing ligado às vendas dessa marca. Então, o marketing é um conjunto de atividades, funções e tarefas que possibilitam as empresas desenvolverem produtos voltados à satisfação das necessidades e desejos de um determinado público consumidor. Então, não existe produto para todo mundo. O produto é destinado para um público consumidor. Então, pare de dizer que o produto é caro, porque se ele é caro, ele não se encaixa no seu público consumidor, ou seja, você não é público consumidor daquele produto. Ele não está destinado. Se você não vê, não percebe que esse produto está relacionado a você diretamente, e você vai perceber que você está num estágio
E aí a gente vai ver de necessidades e desejos que pode se modificar sim no futuro, tá? Então a gente vai perceber lá com a relação do valor a um determinado produto que isso pode mudar de percepção de pessoa para pessoa. É comum você chegar e demonstrar um equipamento, um celular para uma pessoa, olha como esse celular faz tanta coisa, ele tira foto, ele faz isso, e a pessoa vai virar para você e diz, sim, mas eu só quero que ele ligue. Ou seja, o produto satisfaz as suas necessidades e os seus desejos. Mas para aquele outro consumidor ali, ele prefere o mais simples, ele não tem essas necessidades que você tem. Então, os produtos são criados para os seus consumidores. E os consumidores vão se sentir atraídos se o marketing trabalhar de forma perfeita sobre o mercado. Após a primeira formulação do conceito de marketing pela American Marketing Association, ela determinou que o marketing seria a pesquisa de mercado, o planejamento de produto, serviços de produto, canais de distribuição, propaganda e promoção de venda e a precificação, ou seja, quanto que vai ficar, qual o preço que isso vai ter. Bem, a pesquisa de marketing a gente vai ver na próxima aula. Aí eu posso falar um pouquinho sobre ela. Antes de eu lançar um determinado produto, eu preciso saber como o mercado vai reagir, se esse mercado ele está propício para ter esse novo produto, porque isso diminui o meu risco, ou seja, o produto vai ser lançado no mercado e eu vou ter uma segurança maior se eu fizer uma pesquisa mercadológica, uma pesquisa de marketing. Bem, o planejamento de um produto, o produto ele precisa ser desenvolvido, o serviço de um produto também precisa ser desenvolvido, ou seja, o que é essa ideia? Eu estou desenvolvendo um produto, desde a sua concepção até a embalagem, qual o preço que ele vai ter, quais os canais aonde eu vou fabricar e aonde esse produto vai ser vendido. Às vezes, a fabricação de um produto está em outro país, como os celulares, por exemplo, que são fabricados às vezes na Coreia, às vezes na China, mas são distribuídos para o mundo inteiro, ou seja, isso tem um custo. E aí, um custo de produção, um custo de logística para ser entregue. E aí os canais de distribuição vêm falar exatamente disso. Quais os canais em que eu vou distribuir esse meu produto? Vai ser no varejo ou vai ser no atacado? Como é que eu vou fazer para esse produto chegar na casa das pessoas? A propaganda e a promoção de vendas. Olha, nem toda promoção ela é de vendas. Você promove uma marca. Promoção quer dizer para que você promova. Então, uma entrevista, uma nota em um jornal, enfim, fazem parte da promoção e da propaganda, mas necessariamente não são feitas diretamente para a venda. Isso não quer dizer que não ajude na promoção de vendas. Ou seja, como gerente de marketing, você deve ficar preocupado se a sua marca está sendo bem vista sempre, né? Como é que o mercado está entendendo essa sua marca? Então, se preocupar com a promoção da marca e aí, em determinados momentos, promoção de vendas para alavancar as vendas, atingir as metas. Então, preste uma atenção agora quando você passar no calçadão em empresas que têm já estão extremamente organizadas, né? As empresas elas fazem os seus balanços para ver se elas estão atingindo as suas metas de 3 em 3 meses. Então você pode notar que quando as empresa X ou Y, dentro do mercado, perceba, é uma percepção, quando vai fechando o terceiro mês, então janeiro, fevereiro, março, se as metas não estiverem ao alcance, ela vai fazer promoção de vendas. Então ela vai colocar um palhaço, ela vai colocar uma carreata, ela vai colocar que é saldão. Por quê? Porque ela precisa atingir uma meta trimestral. Depois ela precisa atingir uma meta semestral. E depois ela precisa atingir a meta anual. Isso quer dizer que se ela não atingir a primeira meta, na segunda ela vai ter que compensar. Porque trabalhando dessa forma, as pessoas vão ter um direcionamento. Os seus gerentes
A sua estrutura vai estar direcionada desde o topo da cadeia de comando até o vendedor lá na ponta dessa cadeia, estimulando o cliente a consumir, a comprar, para que, sim, ele possa usufruir da promoção de vendas, mas para que a empresa cumpra suas metas. Então, não fique abismado, é dessa forma mesmo. Grandes marcas precisaram, há 2 meses atrás, vender os seus estoques de TV. Óbvio. Por quê? Porque a Copa do Mundo está chegando. Estamos em 2018, estamos à beira da Copa do Mundo. E as marcas precisam fazer uma promoção de vendas para vender agora a essa produção que está dentro dos seus estoques. Então, olhe que acontece Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Então, é uma oportunidade de vender, por exemplo, novas televisões, para que as pessoas que gostam do jogo de futebol possam assistir os jogos com mais definição. Nota que eu falei de um produto, uma TV, né? Que hoje se vende TVs com muito mais recursos do que o que se vendia antigamente. E comparativamente, as TVs elas têm um custo, mas o custo não está tão alto. Se você examinar, eu de vez em quando faço isso, o valor, né, cobrado, o preço cobrado por uma TV mais ou menos do mesmo tamanho, é preciso que você entenda muito de tecnologia para você perceber a diferença de preço absurdo. Se você não entender de tecnologia, se você não tiver a necessidade de usar, por exemplo, TVs de 4K, né, se você quer o que é hoje atual, você vai comprar televisões de alta definição ao mesmo preço que você comprou há 4 anos atrás. Essa pesquisa eu fiz e funciona. Ou seja, as TVs que são Smart TVs, elas vão ficar no mesmo patamar. É claro que vão ter TVs mais avançadas que vão ser mais caras, sim. Principais responsabilidades: identificar demandas reais e potenciais de produtos e serviços, desenvolver e gerenciar portfólios de produtos de uma empresa. Note, eu preciso identificar demandas reais e potenciais de produtos e serviços. Isso é responsabilidade do marketing. Ou seja, eu tenho que entender se aquele produto ele tem uma demanda. Ou seja, eu vou trazer um produto novo sem saber se ele vai vender, pode ser um tiro no escuro, é uma percepção. Mas o ideal é que eu consiga perceber se tem potencial para esse produto ou serviço. Então não adianta eu abrir uma sorveteria no Polo Norte se as pessoas não tomam sorvete porque faz muito frio. Ou seja, eu não estudei a demanda, o potencial para esse produto ou esse serviço que eu quero colocar. É um exemplo esdrúxulo, mas a gente sempre usa. Desenvolver e gerenciar um portfólio de produtos. Uma empresa não pode ficar ligada a um produto apenas. É suicídio. Então a empresa tem que ter um portfólio de produtos. É óbvio, ela pode ter a sua especificidade, a sua expertise, o seu know-how, ou seja, o saber fazer uma coisa que só ela sabe fazer, o seu diferencial. Porém, ela não pode viver apenas de um produto. Ela tem que ter outros produtos que, no momento de baixa, de grande concorrência, podem fazer a diferença para a sobrevivência da empresa. Escolher os principais sistemas ou canais de distribuição. Ou seja, não adianta eu fabricar um produto aqui na Bahia e eu ficar restrito a uma área, sendo que eu posso crescer. O meu produto tem, por pesquisa, um potencial de crescimento. Só que ele é fabricado aqui na Bahia. Como é que eu vou fazer esse produto chegar lá no Sudeste? Vai ficar muito caro, então eu tenho que estudar como esse produto, se eu vou usar uma transportadora, se eu vou criar uma outra unidade, se eu vou transportar ele, de que modal é o que eu vou transportar, ou seja, eu vou transportar ele de avião, eu vou transportar ele por mar, eu vou transportar ele por terra, qual é o modal que eu vou usar, né? Determinar a política de preços e descontos a ser utilizada. Bem, também é responsabilidade do marketing, ou seja, se você tem uma política de preço usando preços baixos, você tem um público. Não ache que todo mundo está preocupado apenas com o preço, porque é natural. Em pesquisas realizadas, as pessoas só indicam o preço como o terceiro diferencial ou importância. A importância principal que se dá é no atendimento. Então, muitas vezes,
A pessoa entra numa loja para comprar um produto inferior e um bom atendimento faz com que ela não leve o produto que ela quer, ou até por desconhecimento. O vendedor consegue mudar entendendo qual a necessidade real do cliente para que possa fazer ou realizar uma venda melhor para o cliente, sim, e melhor para o vendedor. Então eu vou dar um exemplo aí no caso de informática. É comum as pessoas chegarem na loja de informática e fazerem um orçamento e dizer, nossa, como tá caro, lá na internet eu consigo mais barato. Claro, os custos da internet são menores do que uma loja física. O produto vai ter que vir para ser montado de vários distribuidores. É óbvio que esses distribuidores são concorrentes, sim, mas enquanto uma montadora compra produção em fábrica, uma pessoa que trabalha aqui no interior da Bahia não tem como comprar uma produção inteira de memórias, como uma montadora de computadores. Então ele vai comprar um estoque limitado e isso tem um custo maior do que, proporcionalmente, um custo maior do que empresas que compram em grandes quantidades, né? Então essas podem usufruir de políticas de preços e descontos de uma forma. Então em algumas lojas, por exemplo, se oferece apenas 3 parcelas no cartão de crédito, outras só à vista. Isso precisa ficar bem definido, né, para que isso possa atrair os clientes. Então a política de determinar a política de preços é interessante para ser estudada. Identificar e determinar os segmentos de mercados referentes às suas ofertas, ou seja, nem todo mundo quer saber sobre a sua oferta, não é só o preço. Ou seja, não adianta você gritar para todos da mesma forma. É melhor você falar baixo no ouvido de quem tem interesse em ouvir aquilo do que você gritar para todo mundo. Ora, isso não é fácil, isso é difícil. Criar essa propaganda, essa comunicação e essa sinergia não é coisa fácil, não. Criar valor para as marcas. Olha, de novo o valor, né? Então, as marcas hoje elas têm uma importância muito grande na sua vida. Ou seja, a gente está cercado por marcas em todo momento. De que forma? A gente acorda e a gente automaticamente, ao ir ao banheiro, vem logo o sentimento de lavar o rosto e aí usar os produtos de higiene pessoal que as marcas já escolheram as cores que nós vamos usar, elas já escolheram como elas vão se apresentar, qual a embalagem que é melhor. Então existem diferentes formatos de embalagem, uns que chamam a atenção, outros que não chamam. Eu estou falando do sabonete, eu estou falando que tem diferentes formatos, diferentes fragrâncias, diferentes pesos, né? Diferentes composições, tudo isso para agradar um público consumidor específico. Medir os retornos do investimento de comunicação. Então não adianta, viu, você ficar aí fazendo propaganda por fazer propaganda, seja na mídia impressa, eletrônica, se você não tem como medir esse investimento. Tudo bem, eu tenho retorno, eu vejo os clientes chegarem quando eu boto naquela mídia, beleza. Mas será que você está gastando dinheiro demais? Investindo dinheiro demais? Ou investindo dinheiro de menos? Porque você poderia potencialmente, gastando um pouco mais, ganhar o dobro. Eu não estou dizendo que você vai ganhar o dobro. Eu estou dizendo que precisa que você avalie se esse investimento em comunicação está dando retorno. Definir estratégias de treinamento para que toda empresa esteja orientada para o atendimento ao cliente. Olha, imagine você chegando em uma empresa e aí tem apenas lá naquele momento da recepção, tem uma pessoa que trabalha na limpeza e ele é extremamente rude com você. Isso não vai fazer com que você goste da empresa. Então, até aquelas pessoas que não estão ligadas diretamente às vendas são importantes, sim. Elas devem compreender que elas são parte integrantes, sim, de uma organização, de uma empresa que tem uma preocupação não só com a sua imagem, mas uma preocupação com a decência, uma preocupação com um bom atendimento desde o momento que chegam até ela. Seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, pelo Facebook. Então as empresas precisam se voltar cada vez mais ao atendimento ao cliente. Porque se o atendimento for ruim, o cliente não compra. Ferramentas do marketing.
O marketing trabalha com publicidade e propaganda, sim. O marketing direto, promoção de vendas e merchandising, um endomarketing, relações públicas, assessoria de imprensa. Vamos falar um pouquinho só de cada uma, porque lá na frente vamos especificar mais. Publicidade e propaganda. Uma publicidade e a propaganda hoje tem autores que escrevem que publicidade e propaganda é a mesma coisa. Por quê? Porque por trás de um produto existe uma ideia para criar o produto. Então, se existir uma ideia, você está vendendo o produto, mas você está vendendo também a ideia. Então, imagina o seguinte, se você concorda com essa abordagem, você está dizendo que publicidade e propaganda são as mesmas coisas. Propaganda é colocada quando é orientada para a venda, publicidade é colocada quando é orientada para a marca ou a ideia. Então, a diferença seria uma coisa desse tipo, mas hoje, né, existem correntes que dizem que publicidade e propaganda, enfim, trabalham da mesma forma. Eu não vou entrar nessa celeuma, para mim sim, publicidade e propaganda são a mesma coisa. Marketing direto é toda ação de marketing que vai diretamente ao cliente, ou seja, é aquele e-mail que você recebe com o seu nome identificado, é aquela ação que chega até você diretamente, aquele vendedor de porta em porta, o Rinodê, ou enfim, a Zenca, todos esses outros produtos. Promoção de vendas e merchandising, toda a promoção direcionada apenas às vendas, ou seja, promoções que têm o objetivo de vender e não de publicizar ou propagar a marca. E o merchandising é uma degustação, é dizer ao cliente, lembra lá do Netflix, use, abuse e se você gostar, você continua utilizando a minha plataforma. Ou seja, é o test drive, é aquele cafezinho que você chega no supermercado e encontra aquela pessoa simpática, sorridente, te oferece um café para que você experimente a marca e possa se decidir em levar ela. Agora, já existe uma modificação. Uma vitrine, por exemplo, é merchandising. Porque você, através daquela vitrine, pode se encantar com a roupa e ir lá e consumir a roupa, comprar. Ou seja, você quer ver. Hoje existem aplicativos que simulam, né, a maquiagem das pessoas, simulam as joias nas pessoas, ou seja, estão trabalhando sobre o conceito de merchandising. Então, quando o Big Brother vai lá e faz uma prova do líder, onde bota as pessoas dentro de um carro, ou onde bota as pessoas para testar um carro ou um determinado produto lá na prova, aquilo também é merchandising, porque aquela pessoa, ela está experimentando por você. E aí note que no momento do programa tem várias câmeras e o apresentador fica falando sobre as propriedades, e aí eu me lembro em parte lá que botaram Ana Maria Braga para fazer comida lá pro pessoal lá, para ensinar o pessoal como é que faz comida, enfim, mas na verdade o objetivo era vender as panelas, vender, porque por conta do público que assiste pay-per-view, né, pela manhã, era vender os produtos, ou seja, as marcas que estão associadas, produtos Tramontina, enfim, as marcas que estavam associadas lá fazendo essa ação de merchandising. Ó, gente, a ação de merchandising em novela é comum, imagine você escritor, né, se você for um escritor, gostar, imagine a cena que o escritor escreveu, né, de um folhetim, de uma novela. E fulana foi conversar com Beltrano e chegou na cozinha e abriu a geladeira e tirou uma Coca-Cola. Ó, ele não vai escrever isso. Ele não vai escrever a marca. Ele não vai descrever a esse momento. Mas o pessoal da publicidade cria sim esse momento e vende para a marca como merchandising. Então é por isso que às vezes você vê lá na Malhação, há um tempo atrás tinha isso, oferecer Natura, oferecer Boticário, oferecer, ou seja, dizer, olha, esse perfume aqui, fulano, que é muito gostoso, você já experimentou? Porque o público pode ser sugestionado. Então aquilo ali também é uma ação de merchandising. O endomarketing. Para que fique bem claro, o endomarketing são ações de marketing que são usadas internamente, ou seja, são colocadas dentro da própria empresa, para os seus funcionários. Não perca isso. São ações de marketing para os funcionários, por isso endomarketing. Então imagine a seguinte situação. Uma empresa adquire um plano de saúde e oferta para os seus funcionários.
ou seja, assim que o funcionário ele é funcionário, ele adere ao plano de saúde ou a uma academia. Por quê? Porque a empresa é boazinha? Não, porque ela se preocupa realmente com o bem-estar. Como que ela se preocupa? Olha, se você tiver com um corpo saudável, você vai ter menos faltas no trabalho, você vai ser mais, vai ter um potencial maior para desprender de energia dentro do seu trabalho. Então é um reinvestimento, é um investimento na saúde do funcionário, fazendo com que ele tenha descontos, por exemplo, junto a uma academia, junto a um clube social, junto a um plano de saúde. É um benefício que a empresa adere e um produto que vai ser ofertado para apenas os colaboradores, os funcionários, tá? Então todas as ações de endomarketing são direcionadas para os funcionários, por isso endo. Relações públicas. Relações públicas, pessoal, é aquela pessoa que em momentos vai se apresentar como se ela fosse a própria organização. Então imagine a seguinte situação, que é como eu coloco lá. Aconteceu um problema, uma desinteligência, como o pessoal fala, e aí em uma determinada situação, um policial, de forma austera, fica de forma equivocada e ele utiliza da força, isso vai para as redes sociais. Quem fala em nome da polícia daquele lugar? É o Relações Públicas. Ou seja, ele naquele momento se coloca como se ele fosse a própria instituição. E aí você pode fazer qualquer pergunta para ele. Ou seja, ele é que esclarece a população, ou ele é acionado para esclarecer a população. E a assessoria de imprensa, da mesma forma, a assessoria de imprensa, ela libera para a imprensa as informações relacionadas a quem? Às celebridades, aos jogadores de futebol, enfim, a todos que precisam de uma assessoria. Por quê? Porque pessoas que são públicas são comumente envolvidas, as pessoas sabem, elas querem saber sobre a vida, né, dessas pessoas. Então, a assessoria de imprensa, ela divulga através dos canais, das redes sociais, enfim, todas essas relações para que as pessoas possam acompanhar a vida daquela pessoa, daquela celebridade. Vamos falar agora sobre a evolução do marketing do ponto de vista mercadológico, sim, mas relacionado a visões ou definições. Bem, a gente pode dizer que o marketing ele iniciou com uma visão chamada de 1.0. É uma fase que é a era dos produtos, ou seja, o que é isso? As empresas, elas não se preocupavam em atender as necessidades do consumidor. Ou seja, elas produziam e o consumidor não tinha, nessa época, tantas empresas, então ele era obrigado a consumir o produto. Ou seja, ele era colocado à venda e ninguém perguntava ao cliente se ele gostava daquele produto. Ou seja, ele não se preocupava. Por quê? Porque tinham poucas marcas produzindo. Então a gente está falando de um tempo atrás onde poucas marcas começaram a produzir. E aí um exemplo clássico é o da Ford, né? O Henry Ford, que produzia carros apenas na cor preta. Então se você era um magnata, queria comprar um carro, mas se você quisesse azul, não tinha, só tinha preto. Ou seja, você só podia comprar um carro de cor preto. O que acontecia lá? Se você quisesse depois customizar, pintar de outra cor, isso era um problema seu, mas você ia adquirir o carro preto, sem nenhum tipo de mudança, porque não se ouvia qual era o gosto do cliente, se ele queria outra cor. O cliente já sabia, ele não estava acostumado a isso, e aí eu não me preocupava com as necessidades, se precisaria de um retrovisor maior, enfim, eu produzia o meu produto e entregava ao cliente, porque ele atendia sim as necessidades, mas eu não me preocupava com isso. Então o marketing 2.0 veio como uma evolução aonde a chamada era de informação, ou seja, as pessoas começaram a fazer escolhas, elas começaram a entender e a comparar, porque eu já tinha mais marcas, o consumidor começou a se preocupar e comparar. Daí, o que aconteceu? Os consumidores ganharam, né? Eles foram ensinados com a velha frase que dizia assim: o consumidor tem sempre razão, ou seja, o cliente tem sempre razão. Por quê?
porque agora as marcas se preocupavam em atender e satisfazer as necessidades dos clientes. Então, por isso a frase, o cliente tem sempre razão. Ou seja, estava errado? Não, foi uma evolução do marketing. O marketing começou a se preocupar agora com as necessidades de cada consumidor. E o consumidor é que ganhou o poder. Note que para isso empresas tiveram que se opor, ou seja, tiveram que ter mais de uma empresa produzindo os produtos, né? Teve que existir concorrência para aí o cliente poder escolher qual é a marca que ele vai usar. E note que eu falei o cliente escolher, ou seja, nesse momento ainda não se ouvia tudo o que o cliente tinha a dizer sobre o produto que você produzia. No Marketing 3.0, a empresa reconhece que o cliente não é só um comprador. O cliente começa a perceber que a empresa ela tem que produzir sim, mas ela tem um valor social, ou seja, ela tem que devolver à sociedade, porque afinal de contas, na hora que ela produz, ela agride o meio ambiente, ela consome insumos, ou seja, ela interfere em grupos e pessoas que fazem com que essa engrenagem toda funcione. Então, os clientes começaram a se mostrar mais atentos. Os consumidores começaram a dizer, olha, peraí, se essa empresa não fica claro como é que ela obtém essa matéria-prima, eu vou parar de consumir esse produto. Ou seja, houve um empoderamento do seu consumidor. Sendo assim, as organizações precisam conhecer muito bem o seu cliente e fazer com que eles possam ser tratados de maneira bem atenciosa, para que eles possam reconhecer as verdadeiras necessidades, ou seja, a partir do momento que eu fico mais próximo de você, eu te vendo coisas muito mais justas ao que você quer. Eu entrego exatamente aquilo que você quer. Daí a gente chama de era dos valores. Olha que não é era dos preços, é era dos valores. Eu te vendo não mais um produto, eu te vendo um produto, por exemplo, ecologicamente correto, um produto que não agride o meio ambiente, um produto que é certificado internacionalmente, ou seja, o mundo inteiro reconhece através de uma auditoria que aquele produto tem uma marca que é sustentável. E eu não estou falando aqui de sustentabilidade como nome não, como rótulo. Eu estou falando de sustentabilidade sim, dentro do seu tripé. A sustentabilidade social, a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade sim voltada à parte ecológica, né? O tripé da sustentabilidade. Bem, e aí para encerrar, o Marketing 4.0, onde as marcas começam, isso é relativamente novo, o Kotler já tem um livro sobre, né? E aí falando dessa mudança, e o Marketing 4.0, ele pega as características do Marketing 3.0, e eu falei na minha aula que eu já tinha lido o livro do 3.0, né, e agora aparece o 4.0 muito rapidamente, onde as marcas começam a se humanizar, ou seja, elas começam a ter caráter como se fossem pessoas, ou como a gente diz, personas. O marketing digital, que a gente vai falar lá na frente um pouco, vai ter disciplina sobre marketing digital no curso, mas humanizar uma marca. Um exemplo aí de humanização de marca, eu vou dar o exemplo da Lu, né? A Lu, que é uma personagem digital, uma persona digital do Magazine Luiza, ou seja, um case de sucesso. A Lu se comporta como se fosse uma pessoa, só que ela é uma marca, ela representa um Magazine Luiza, ou seja, ela representa uma grande loja de departamentos, só que ela conversa com os clientes, ela dá dica de beleza, ou seja, ela fala dos celulares, ou seja, ela se relaciona, mesmo sendo uma marca, ela se relaciona como se ela fosse uma pessoa com os seus clientes. O uso do marketing de conteúdo, todos sabem que o marketing de conteúdo é aquele que entrega conteúdo de valor para que a pessoa perceba que aquilo é importante para ela e ela possa consumir. Ou seja, as pessoas não querem mais só uma historinha bonita, elas querem saber se aquilo realmente é verdade, se a marca faz aquilo ali durante todo o tempo. Criar uma experiência omnichannel. O que é isso?
Bem, isso também é relativamente novo, algumas empresas já estão fazendo isso. É a interação em vários canais de forma direta. Então imagina uma loja de departamentos que tem um aplicativo onde você se cadastra no aplicativo e você recebe ofertas específicas e direcionadas para o seu perfil. Nada demais. O mais importante é que você pode ir na loja física, presencial, e retirar o produto com um desconto maior do que quem está lá presencialmente dentro da loja naquele momento. Ou seja, é como se o produto viesse e fosse direcionado apenas para você, tá? Ou seja, é conhecer ao extremo o cliente. E aí você, na quarta característica que o Kotler coloca, que o objetivo máximo aí do Marketing 4.0 seria criar advogados de marca usando os 5 As: atenção, apelo, aconselhamento, ação e advocacia. Ou seja, quando a marca passa a ser conhecida pelo consumidor, ou seja, ela chama a atenção dela. Quando o consumidor percebe um valor na marca, isso é o apelo. O aconselhamento é quando o consumidor consulta opiniões e conselhos, dar conselhos. E a ação, onde o consumidor efetua a compra. E mais, quando essa relação ela é direta, né? Quando o consumidor se sente tão íntimo da sua marca, ele passa a defender a marca. Então, imagina alguém falar mal de uma determinada marca e alguém diz assim: epa, quando eu uso aí esse determinado produto, isso aí ter algum problema aí que você fez alguma coisa errada, porque meu celular não faz isso e ele é dessa marca aí, né? Então, se tornar um advogado, né, criar pessoas que são defensores da marca seria a evolução. Então, a gente vai ficar por aqui agora com esse vídeo. Lembra, esse vídeo foi um resumão, a gente teve mais exemplos na aula, mas para os que não puderam vir, a gente deixa aí para os que viram e poderem também entender um pouco mais. As leituras são imprescindíveis, a gente vai colocar alguns textos no ambiente para você ver também. Então, no mais, vamos ficar por aqui. Um abração para todos, hein? Esse foi Gilberto Muniz falando no seu primeiro vídeo sobre um resumão no curso de marketing, né, na disciplina de Fundamentos de Marketing e Propaganda. Abração a todos.